Olá, irmãos. Hoje nós, em nossa devocional, vamos refletir sobre a necessidade de andar após Jesus. Aqui em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus fala àqueles que devem andar após ele. Veja o que nos diz o texto bíblico. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A ideia de andar após é a ideia de seguir. Ir atrás de alguém. Muito bem, esse texto se reveste de um caráter todo especial quando nós compreendemos o seu contexto. Aqui ele aparece logo após duas falas de Pedro, uma fala celebrada e a outra repreendida por Jesus. A fala celebrada é aquela que reconhece Jesus como o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus celebra essa fala e então apresenta uma verdade de modo ainda mais profundo, apresenta esta verdade, de modo muito mais profundo. Ele agora apresenta a si mesmo como Cristo, mas também se apresenta como o Cristo da cruz, o Cristo que vai precisar padecer, que vai precisar ser entregue às autoridades e morrer ressurgindo no terceiro dia. É isso que nos diz o texto de Mateus, à altura do verso 21. Mas quando nós percebemos o desenrolar do texto, encontramos a outra declaração de Pedro, aquela que é repreendida. Pedro parece não perceber que aquele era o verdadeiro propósito de Cristo. As expectativas de Pedro, é verdade, não tinham nada a ver com o Cristo da cruz. Pedro enxergava em Jesus o Cristo, mas ainda não tinha compreendido as implicações disso. A missão de Jesus. O Cristo da cruz não estava dentro do campo imaginário de Pedro, na mente dele. Por isso, Pedro agora começa a tentar dissuadir Jesus daquilo que ele havia apresentado. Pedro diz: mestre, tenha compaixão de ti mesmo, isso nunca te acontecerá. E Jesus responde isso de maneira muito enérgica. Para trás de mim, Satanás, tu me serves como pedra de tropeço, não compreendes as coisas de Deus, e sim as dos homens. As expectativas de Pedro em relação a Jesus precisavam ser alinhadas. A verdade é que Pedro queria que Jesus andasse atrás dele, queria impor o seu cronograma, as suas expectativas a Jesus e não acolher o cronograma de Cristo. Quantas vezes nós, mesmo estando na posição de discípulos, queremos fazer com que Jesus venha atrás de nós, ao invés de nós seguirmos atrás dele? Quantas vezes nós queremos trazer Cristo para os nossos projetos, ao invés de nós nos engajarmos nos projetos dele? Isso acontece quando nós ainda temos muito de nós mesmos presente em nosso caráter. É preciso que nós neguemos a nós mesmos, que assumamos a posição de nos colocarmos na cruz. É aí que nós estaremos dispostos a segui-lo, a seguir o Cristo da cruz. Porque esse Jesus, o Jesus da cruz, ele não se adequa às nossas expectativas. Ele não é um produto de mercado que vai atender ao freguês. Não. O Cristo da cruz tem o seu compromisso maior em cumprir a missão de Deus, em glorificar ao Pai. Ele nos chama para participar dessa missão. Será que nós temos atendido esse chamado? Será que temos seguido a Jesus? Ou ainda estamos fazendo a vã tentativa de dissuadi-lo do seu caminho, tentando trazê-lo para o nosso, dizendo assim: Jesus, vem para cá, ao invés de nós irmos após ele. Vamos orar? Senhor, perdoa todas as vezes que nós não fomos obedientes a Ti, que não, Senhor Deus, nos conformamos ao nosso lugar de discípulos, que não Te seguimos.
Pai amado, ajuda-nos a que nós sejamos verdadeiros seguidores de Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a que nós venhamos a mortificar o nosso eu. E assim, Senhor, assumir os Teus projetos, os Teus planos, que são muito melhores que os nossos, inclusive para nós mesmos. Senhor, ajuda-nos nesse propósito. Que dia após dia nós venhamos aprender a deixar o nosso caminho de lado e seguir após Jesus. Deixar com que Ele lidere o caminho, que Ele mostre a direção. Pai, dá-nos a força e a coragem de seguir ao Cristo da cruz. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.